Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E agora, exatamente agora, eu vou te mostrar como identificar uma questão fácil ou difícil no Enseja. Por quê? Porque se você ainda não sabe, o Enseja ele vai privilegiar, ou seja, ele vai dar mais nota para aquela pessoa que acerta as questões fáceis. Isso se chama coerência. Porque o que espera de uma pessoa? O normal de um comportamento humano é que ele tenha mais acertos numa base de questões fáceis e ali médias do que em umas questões difíceis. Então, esse sistema, na verdade, é para evitar que as pessoas saiam chutando, né? E às vezes quem chuta por acaso aí do destino pode acabar acertando muitas questões difíceis e aí quando, na verdade, ele errou as questões fáceis. E é importante lembrar que quando eu falo de questão fácil, não significa que é 100% de acerto, tá? Obviamente tem gente que erra algumas e você pode errar algumas, é por isso que é importante estudar os conteúdos das questões fáceis. Mas mais importante que isso é que você garanta o seu acerto, tá? Então o objetivo que eu vou ter nesse vídeo, na verdade, é te ensinar a identificar quando uma questão é fácil para que você acenda um alerta aí na sua cabeça e não erre sem querer, não erre por falta de atenção, porque aí você vai ser prejudicado. E ao mesmo tempo acender um alerta na sua cabeça que aquela é uma questão difícil e trazer o que para você? Tranquilidade. Porque daí você vai poder errar sem ter medo de ser feliz. Beleza? Professor, e se eu acertar? Tudo bem, porque você não tem problema acertar a questão difícil. Inclusive, se você não souber, você vai chutar a questão difícil. Mas desde que você está garantindo os acertos das questões fáceis. Essa é a sacada, entendeu? Quem chuta demais, ou quem não consegue saber que aquela questão é fácil, às vezes vai fazendo muito sem pensar e erra sem querer. Então, no fundo, o que você não pode esquecer é, isso aqui que eu aprendi é uma característica de questão fácil. Você tem que focar muito, tem que dar trabalho, tem que ler, reler se você não estiver entendendo, porque você percebeu que ela é fácil, você não pode perder essa questão. Bora lá para a explicação então? Mas fica até o final desse vídeo, por quê? Porque depois da explicação da diferença entre o estilo das questões, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver exercício com você, tá? Então eu quero que você fique até o final desse vídeo para que, além da explicação de como identificar ali as questões diferentes, eu quero que você realmente enxergue, tá? Isso na prática. Então no final do vídeo tem a parte prática. Bora lá então? Então eu vou aqui para o nosso iPadzinho pra gente começar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Vai, filho, vai, se inscreva. Se você não está inscrito, pega o seu dedinho agora rapidão e se inscreva aí no canal, beleza? Bora! Galera, seguinte, então, como identificar a questão verde, que a gente chama das questões fáceis? Então, verde é o fácil. E aí, diferenciar isso de uma questão difícil, beleza? Então, características aqui. Quando eu falo de questão verde, nós vamos pensar assim, questão verde, normalmente, no enunciado, tá? Enunciado, com gênero textual. O que é isso? Essa é uma característica. É quando eu pego um enunciado, por exemplo, e ele já fala o nome do gênero. Por exemplo, ele já fala, a notícia aborda não sei o que. Então você nem leu o texto ainda, você sabe que aquilo é uma notícia. Tá? A propaganda, não sei o que lá. A tirinha, que caracateca, aracaracataca. Tá? A charge, é isso, aquilo. Beleza? Então isso já facilita, porque você nem foi para o texto e você já está recebendo informações do que é aquele texto ali. Bom, voltando aqui, uma outra característica é quando eu tenho texto, tá, misto. O que é um texto misto? É um texto que tem parte escrita, tá, e tem parte ilustrada, tá? Esse tipo de texto, quando aparece para você resolver um exercício, normalmente é uma questão verde, tá? Normalmente é uma questão verde. Outra coisa, questões que envolvam o esporte, porque na parte de linguagens do Enseja cai educação física.
mas não cai educação física no sentido de esportes, regras do esporte. Mas fala, por exemplo, assim, cai uma notícia falando sobre o futebol feminino, cai uma notícia falando sobre as questões salariais, né, do futebol entre homens e mulheres, essas diferenças. Então tem a ver com esporte. Cai um texto, um artigo de opinião falando sobre a ética no esporte. Então é isso, tá? E aí essas questões elas vão puxar diretamente para a parte de interpretação, beleza? Então é uma outra característica de uma questão verde, que se você encontrar isso, você tem que ficar ligado para não errar. Combinado? Tá? Outra coisa, uma outra característica aqui, é quando a pergunta fala de acordo com o texto, ou segundo o autor, segundo o texto, a partir da leitura do texto. Então isso aqui eu até brinco que a resposta está dentro da caixa. Como assim a resposta dentro da caixa? Porque a resposta está dentro do texto. Ó, você tem uma caixinha aqui e a resposta está ali dentro. Então você já, quando você lê isso no enunciado do exercício, você já sabe o que vai encontrar. Fechou? Maravilha? Ó, dá uma olhada aqui no que eu vou te falar agora. Agora que você já entendeu as questões verdes, eu quero que você anote bem aí a parte das questões vermelhas, tá? E não se esqueça que no final do vídeo eu preciso que você fique aqui, porque daí eu vou resolver duas questões com você. Eu vou mostrar uma questão verde, tá? E vou resolver, e vou mostrar uma questão vermelha. Vou resolver com vocês, vou passar a resposta, mas lembre-se, se é uma questão vermelha, você vai poder errar, beleza? Então fica aí até o final desse vídeo. Bora lá então, o que deve conter, ou o que aparece normalmente numa questão vermelha? A questão vermelha, ela é mais conteudista, beleza? Não significa que as outras questões não vão ter conteúdo, mas é quando você vê muito conteúdo, por exemplo, no enunciado. Você já vê falando umas coisas meio que tipo, você fala, quê? Ou você vê muitas coisas ali nas alternativas. Por exemplo, aparece lá. É possível perceber que no texto contém muitos adjetivos e substantivos. Pô, você tem que saber adjetivo e substantivo, tá? Então essa questão aqui, fique esperto, porque ela pode ser uma questão vermelha, combinado? Então, toda vez que você encontrar algo muito forte assim de conteúdo, calma e olha que pode ser sim uma questão vermelha. Fechou? Maravilha? Bora então agora lá para prática. Ó, quero convidar você para ser membro do canal, tá? Se você aí, tá, quer ter a sua redação corrigida por mim, é só você fazer parte do membro aí. Tem dois tipos de plano. Tem plano que não tem correção, você só recebe acesso à proposta de redação, e tem plano que você tem acesso ali à minha correção. Para saber mais é só clicar aí na parte Seja Membro. Se você tem iPhone não aparece, tem que entrar sem ser pelo aplicativo do YouTube, tem que entrar no navegador, no Safari, beleza? Bora lá para a resolução. Questão número 24 de uma prova do Enseja aqui, meus amigos. Ó, vamos lá, por onde eu começo lendo? Eu começo lendo sempre pela pergunta. Então acompanhe a leitura comigo, eu vou destacar alguns pontos. Ó, no texto, o poeta libanês Khalil Gibran utiliza estratégias argumentativas, beleza. Então eu estou recebendo informações aqui, né? Ó, opa, eu sei que o texto provavelmente é um texto argumentativo, porque ele está falando que o autor utiliza estratégia argumentativa, certo? Para atingir seu objetivo. Chamar a atenção das pessoas para o que se aprende na relação com o outro. Então, opa, o autor utilizou estratégias argumentativas para quê? Para atingir o objetivo. Qual é o objetivo dele? Chamar a atenção das pessoas para o que se aprende na relação com o outro. Então, ele usa estratégias para chamar a atenção das pessoas para o que se aprende na relação com o outro. Então, o texto vai falar muitas vezes de relação. Pode-se perceber isso o quê? Essa chamada de atenção das pessoas para o que se aprende em relação com o outro, pode-se perceber isso quando ele quem, gente? Ele quem? Quando ele, o poeta. Quando o poeta faz o quê? Tá? Aí, dá uma olhada só nas alternativas aqui, rapidão, ó. Utiliza palavras antônimas, revela ações grosseiras das pessoas, relaciona atitudes de valores opostos, apresenta suas ideias na primeira pessoa do singular.
Perceba que aqui eu tenho a questão da primeira pessoa do singular, eu tenho a questão de palavras antônimas, tá? Então, isso já é uma característica de questão vermelha. Por quê? Porque você precisa saber o que são palavras antônimas, o que é a primeira pessoa do singular, tá? Então, olha só. Primeira pessoa do singular, gente, antes da gente ir pro texto, primeira pessoa do singular é simples, tá? A gente tem aqui, ó, eu, lembra disso? Tu, ele, tá? Aí a gente tem nós, vós e eles. Aqui tá tudo no plural, né? Tem mais do que um. Então aqui é o singular e aqui é o plural, tá? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Daí a mesma coisa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Um é do singular, outro é do plural. Então, qual é a primeira pessoa do singular? Aqui, ó, eu, tá? Então, será que ele vai apresentar as ideias na primeira pessoa do singular? Vamos ver? Ó, aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Olha só, eu tenho sou, eu sou, né? Aprendi, eu aprendi. Ah, então a resposta correta é a D. Mas calma, tem primeira pessoa? Tem, mas vamos ver a pergunta. Ó, para atingir seu objetivo, ele usou estratégias argumentativas. Para chamar a atenção das pessoas para o que se aprende na relação com o outro. Então vamos lá. O que ele faz para chamar a atenção das pessoas para o que se aprende na relação com o outro? Ó, aprendi o silêncio com os faladores. Né? Então é melhor você ficar em silêncio quando tem gente que fala demais. Aprendi a tolerância com os intolerantes. Então quanto mais ele convive com gente intolerante, ele treina a tolerância dele. Aprendi a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Então ele utiliza palavras antônimas? Ah, sim, professor. Não, não utiliza. Não utiliza. Ele utiliza silêncio e faladores. São palavras antônimas? Não. Não. Uma pessoa é mais quieta, a outra é mais falante. Mas ó, silêncio e faladores não são palavras antônimas. Antônimas é diferentes. Tá? Tolerância com os intolerantes. Ah, professor, são palavras antônimas. Não. Tolerância e intolerância. Tolerante e intolerante. Aí sim seria antônimo, mas agora tolerância e intolerância, não. Né? Então, ó, não são antônimas, então já está fora a letra A. Revela ações grosseiras das pessoas. Ó, ser falador é uma ação grosseira? Não, então tá errado. É, a intolerância sim, não, intolerante sim. Relaciona atitude de valores opostos? Opa, relaciona atitudes e valores opostos? Sim, porque ó, valores opostos, silêncio. Eu prefiro ficar mais em silêncio do que ser falante demais. Eu prefiro ser mais tolerante do que ficar sendo como esses intolerantes. Então ele não está falando de palavras opostas, ele está relacionando atitudes, valores opostos. Então a resposta correta é a letra C. Mas perceba que essa deu mais trabalho, é uma questão que você poderia errar, porque é uma questão vermelha, tá? Vamos lá para a próxima? Ó, questão 22. Vamos lá. A propaganda normalmente busca vender o produto. Opa, a propaganda, falou o nome do gênero. Essa o quê? Essa propaganda. Dirige-se ao leitor para o quê? Então, olha só como a pergunta é mais simples. Essa propaganda está falando com o leitor para quê, será? Para que ela está falando? Ficou fácil a pergunta, né? Então, é uma questão verde. Vamos lá, ó. Quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica sempre. Opa, vamos lá, cara. Vamos lá. Então, essa propaganda, ela fala com o leitor para quê? Para descrever os efeitos do álcool. Quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica sempre. Está falando, descrevendo passo a passo dos efeitos do álcool? Não. Alertar sobre o perigo de beber e dirigir? Sim, essa propaganda está trazendo um alerta. Então, olha só como foi mais fácil. Resposta certa, letra B, de bombando no ensejo. Bombando, não é levando bomba não, tá indo mal pra caramba. Ó, vai lá pro meu Instagram então, @Thiago_Buranello com 2 L's, fechou? E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, faz o seguinte, comenta aí fazendo um favor. Palmitão, tá? Pra quê? Não sei, filho, só o nosso sinal. Palmitão.
tá? Porque daí eu sei que você chegou até aqui nesse vídeo. Tamo juntos? No mais é isso, beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 valeu!